do homem com a natureza e seus elementos é uma teia complexa de sobrevivência, subsistência e inovação. A terra nos fornece solo para cultivo, a água sustenta a vida, o fogo impulsiona a transformação e as sementes garantem o futuro. A ciência moderna atua como mediadora, decodificando e aprimorando essa interação para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade. A terra é o substrato que fornece nutrientes e serve de alicerce para florestas, agricultura e construção de abrigos. Fornece recursos minerais e orgânicos essenciais para o desenvolvimento das civilizações. A terra é o nosso lar e o lar de todos os seres vivos. Nela fixamos nossa morada e dela tiramos os alimentos para o sustento do homem e dos animais. A terra foi dada por Deus ao homem, portanto, ela não deve ser vendida nem negociada. Devemos respeitar a terra e toda a vida que nela existe. Cuidar da terra, protegendo e restaurando a biodiversidade, a integridade e a beleza do ecossistema do planeta. Viver de modo sustentável, promovendo e adotando formas de consumo, produção que respeitem os direitos humanos e a capacidade regeneradora da terra. A especulação e disputa pela terra tem gerado grandes conflitos entre pessoas e nações e provocando a morte de indivíduos, às vezes inocentes, que lutam por um pedaço de chão. Deus disse ao homem: o céu e a terra, criou para você trabalhar, para a terra criar-se o alimento, a terra que ama para negociar. A água é essencial para a hidratação do corpo humano e de todos os ecossistemas, compondo a maior parte da superfície terrestre e dos organismos. Historicamente, as civilizações se desenvolveram ao redor de rios e oceanos, fundamentais para a navegação, pesca e produção de energia. A água é a seiva do nosso planeta, ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Por isso é necessário preservá-la. Eis a questão: a vida só se tornou perceptível após o aparecimento da água. Para termos uma noção de relação à importância desse recurso, basta parar e pensar. Por exemplo, nosso corpo é constituído de 75% de água, o que a torna indispensável para a vida celular, e não só para o homem, mas para todos os seres que fazem parte do nosso planeta. Entretanto, 97,2% das águas estão nos mares e oceanos e apenas 1% circunda nos rios, lagos, açudes, entre outros, o que ocasiona grande parte dos problemas, pois necessitamos de água doce e, no entanto, possuímos em maior quantidade água salgada. A água é um direito humano, portanto, todos devem ter acesso a ela e deve ser prioritariamente destinada para beber, cozinhar e tomar banho, consequentemente para a produção de alimentos. Deve ter qualidade e que garanta a saúde humana. A água dá vida, mas também tira vidas, por escassez, a seca, ou por excesso, enchentes e inundações. É o motor de processos industriais, metalúrgicos e de geração de energia, alterando a matéria e impulsionando a tecnologia. Há centenas de milhares de anos, nas noites frias de inverno, a escuridão era um grande inimigo. Sem a lua cheia, a negritude da noite, além de assustadora, era perigosa. Havia muitos predadores com sentidos aguçados e
que poderiam atacar facilmente enquanto dormíamos. O frio intenso era outro inimigo. Não eram fáceis os primeiros passos da humanidade, dados por antepassados muito diferentes de nós. Como nenhuma outra criatura, conseguimos usar um fenômeno natural para ajudar a vencer as dificuldades diárias, até que um dia, talvez, ao observar uma árvore atingida por um raio, os hominídeos primitivos descobriram algo que modificaria completamente o rumo da nossa evolução, o fogo. Ao dominar essa entidade, foi possível se aquecer, proteger-se dos predadores e ainda cozinhar os alimentos. O fogo também é o símbolo do Espírito Santo, quando desceu do céu no dia de Pentecostes. A prata e o ouro, metais tão apreciados e muito cobiçados, são testados no fogo. O ferro é fundido no fogo. O fogo também é utilizado para a fabricação de armas que, usada de forma errônea, tira a vida dos seres. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. A semente produzida na terra, regada e cultivada, se transforma numa planta que se evolui, dá folhas e proporciona sombra para o descanso de alguém quando enfadado. Dá flores que, além de embelezar a natureza, dá cor e vida ao ambiente. Deixa alguém feliz quando recebe e dá frutos para alimentar os homens e os animais. As sementes representam o milagre da regeneração e a biodiversidade. Através do melhoramento genético da agricultura, o homem utiliza as sementes para garantir a segurança alimentar e o desenvolvimento de novas espécies vegetais. São as sementes que garantem a preservação das espécies humanas, vegetais e animais. Uma boa semente garante uma boa colheita e bons frutos. Biologia, química. Por meio de tecnologias sustentáveis, energias renováveis e biotecnologia, a ciência atua para mitigar os impactos humanos no meio ambiente, promovendo a conservação e o uso consciente dos recursos naturais. No seu sentido mais amplo, ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Num sentido mais restrito, ciência refere-se a um sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, assim como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tal pesquisa. O dom da ciência permite ao homem perceber e sentir, através da natureza e dos acontecimentos do dia a dia, a presença e a linguagem de Deus. Quem possui o dom da ciência consegue louvar a Deus olhando para as belezas da natureza, para a beleza de um jardim, das montanhas, da água, do mar, do céu azul, das estrelas de uma linda flor. Quem tem o dom da ciência descobre e cria tecnologias, porém elas devem serem aplicadas de forma sustentável, respeitando os limites da natureza, as tradições, costumes e saberes do povo, para o bem de toda a humanidade. Conhecer sabor das massas e das maçãs. Preciso mais para poder gostar, preciso espaço para poder sorrir, é preciso
Às vezes não fomos compreendidos, não procuramos compreender os outros. Às vezes que magoamos alguém por um gesto involuntário, por uma palavra dita de forma pensada e agressiva, por ação que deixamos de fazer ou fazemos de forma errada. Vamos pensar numa sociedade que seja justa, humana e solidária, na qual nossos direitos sejam garantidos e o nosso povo seja respeitado. E nós vamos cantar assim. Pai nosso, Deus pode imaginar estado. Pai nosso, dos mares orado. Teu nome é santificado, aqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda violência que demora a vida pela repressão. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz a humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Oh, 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 perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói-nos leis da corrupção, é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, esquadrando a morte dos prevalecidos. Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Oh, 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 De pé, por favor! Palmas! Mais palmas! Dizer que a responsabilidade, né? Gratidão. O pessoal que estão com as bandeiras, com os banners, pode deixar espalhado aqui, tá? Os elementos também, que puder compor o cenário também pode deixar. Responsabilidade aí na região de Senhor do Confim. Nós iremos agora convidar, né, algumas pessoas para que